Oi, amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para a segunda parte da nossa literatura nacional Senhora. Se você perdeu a primeira parte, aqui em cima nos créditos vamos deixar para que você possa acompanhar a segunda parte conosco. Então, vamos lá? Muito bem, nós paramos na primeira parte, no momento em que Aurélia pede para o seu tio Lemos, que também é o seu tutor, para procurar o homem que ela escolheu para ser o seu marido e oferecer a ele um dote. E os meus alunos fizeram a leitura prévia de alguns capítulos, então eu vou resumir os capítulos que os meus alunos já leram. O que aconteceu daí para frente então? O senhor Lemos foi até a casa de Fernando. Ele procurou Fernando para fazer a ele a oferta de casamento. E o senhor Lemos conta a ele que se trata de uma moça rica, muito bonita e que tem um bom dote para se casar. E que ele foi encarregado pela família de entrar em contato com ele para fazer esta oferta do dote. E ele diz que o dote trata-se de 100 contos, porque a moça é rica. Lembrando que 100 contos na época valia muito dinheiro, né? Fernando diz que não pode aceitar, porque ele já está comprometido. Fernando Seixas, diz que vai pensar e deixa então uma incógnita com o tio. Será que ele vai aceitar ou não? Só que Fernando Seixas é um rapaz muito ambicioso e também um rapaz necessitado. Ele ajuda a família dele e a família dele neste exato momento está precisando da ajuda dele, né? Então o senhor Lemos estava confiante de que o rapaz iria lhe procurar. Afinal, eram 100 contos, né? Como eu disse, valia muito naquela época. E então, no dia seguinte, Fernando procura o senhor Lemos e pergunta se a proposta ainda está de pé. Ele diz que, claro, a proposta está de pé sim. E ele tinha autorização da Aurélia de negociar o valor, lembram-se? Então ele diz que está de pé sim, que está tudo certo com o dote de 100 contos. Então Fernando diz que precisa conhecer a moça. O senhor Lemos diz, não, isso faz parte do negócio. Primeiro fechamos o acordo, fechamos o negócio e depois você irá conhecer a donzela. E Fernando então diz sim, ele aceita a proposta e ele então vai se casar, aceita se casar mesmo sem saber quem é a moça. O senhor Lemos procura Aurélia e conta que Fernando aceitou a proposta. Ela fica muito feliz, né, de saber que ele tinha aceitado a proposta dela. Mas o senhor Lemos percebe que mesmo diante da felicidade dela, sabendo que ele aceitou a proposta, havia um olhar de tristeza ali em Aurélia. Tinha um olhar triste na sobrinha dele, né? 3 dias depois, Fernando recebe um recado dizendo para ele se preparar, que chegou o dia dele conhecer a mulher que ele irá se casar. E esse dia então chegou. No dia e na hora marcada, o senhor Lemos passou e pegou Fernando para levar à casa de Aurélia. E os meus alunos leram até aí. Então esse foi um resumão do que os meus alunos já tinham lido. E daqui para frente, como será este encontro? Então, Fernando entra na casa, ele é conduzido até um salão e nesse salão está lá a dona Firmina, que era a dama de companhia lá, que cuidava, né, da Aurélia, uma vez que ela era órfã. A Aurélia então aparece, linda, magnífica, com trajes de primeira classe. Roupas maravilhosas, joias maravilhosas, um maravilhoso cabelo, né? E o Fernando fica todo encantado, né, com aquela mulher
que ele não imaginava que fosse tão linda, né? E não, sem perceber direito quem era ela, de quem se tratava, né? Então o Sr. Lemos diz para ele: não te falei que valia a pena? Que ela era uma moça rica e bonita, né? Então eles recebem outros convidados para o jantar daquela noite. E o Fernando fica sem conseguir conversar com a Aurélia, porque tem outros convidados chegando, né? Então o Sr. Lemos os conduz para uma apresentação mais formal. E Fernando, depois que chega mais perto de Aurélia, depois dessa apresentação formal, ele fica quieto. Parece que ele está pensativo, né? O que será que Fernando está pensando? Em uma oportunidade, os dois ficam a sós. Fernando vai para uma varanda e vai fumar. A Aurélia vai, diz que está com muito calor, os dois ficam a sós nesta varanda. A Aurélia se recorda de outro, ele diz a Aurélia que se recorda dela de outros tempos. E ela então diz: não falemos do passado, vamos contar que nos conhecemos a partir de hoje. O que será que isso significa? Será que eles já se conheciam de outras épocas? Vamos ver nos próximos capítulos. Então, termina aquele jantar e dali em diante eles passam a se encontrar algumas noites para conversar. E eles então marcam a data do casamento, o tão esperado casamento. E aí, no capítulo 12, eu vou ler para vocês o grande dia. É chegado o dia do casamento. Reunira-se na casa das Laranjeiras, a convite de Aurélia, uma sociedade escolhida e não muito numerosa para assistir ao casamento. A moça não aceitou a ideia de dar um baile por esse motivo, mas entendeu que devia cerca o ato da solenidade precisa para tornar bem notória a espontaneidade de sua escolha e o prazer que sentia com este enlace. Ela não quis muita gente, então ela fez para um número reduzido de pessoas. Celebrara-se a cerimônia às 8 horas. Lemos conseguira um barão para servir de contrapeso ao ribeiro e um monsenhor para oficializar. E como ela é feliz, diziam todos. Mal sabiam os convidados o que se passava na cabeça de Aurélia, né? E então ele descreve aqui no livro como é que foi lá a recepção depois do casamento que se deu ali entre os convidados, né? O Sr. Lemos então se despediu de Aurélia, uma vez que ele então já não ia mais ser o seu tutor, ele não iria mais cuidar dos negócios de Aurélia. E os noivos se retiraram e foram ficar a sós. Capítulo 13 e o último desta parte. Os noivos então ficaram a sós, a Aurélia se arrumou e foi ao encontro de Fernando. Fernando se ajoelhou, beijou a mão de Aurélia e ela disse: é então verdade que me ama? Pois duvida, Aurélia? E amou-me sempre, desde o primeiro dia que nos vimos? Não lhe disse já isso? Então, nunca amou outra? Eu lhe juro, Aurélia, esses lábios nunca tocaram a face de outra mulher que não fosse a minha mãe. O meu primeiro beijo de amor, guardei-o para minha esposa, guardei-o para ti. Soerguendo-se para alcançar-lhe a face, não viu Fernando a súbita mutação que se havia operado na fisionomia de sua noiva. Aurélia estava lívida e sua beleza radiante há pouco. Ela se marmorizava, ela tinha ficado pálida. Ou de outras mais rica? Disse ela, retraindo-se para fugir ao beijo do marido
e afastando-o com a ponta dos dedos. A voz da moça tomara o timbre cristalino, eco da rispidez e aspereza do sentimento que lhe sublevava o seio e que parecia ringir-lhe os lábios como aço. Aurélia, o que significa isso? Entramos na realidade, por mais triste que ela seja, disse Aurélia. Resigne-se cada um ao que é. Eu, uma mulher traída, o Senhor, um homem vendido. Vendido? Exclamou Seixas, ferido dentro d'alma. Vendido, sim. Não tem outro nome. Sou rica, muito rica. Sou milionária. Precisava de um marido. Traste indispensável às mulheres honestas. O Senhor estava no mercado e eu o comprei. Aurélia, então, diz para ele se sentar, que ela vai contar a ele a razão pela qual ela o comprou. E agora, daqui para frente, vamos entrar na segunda parte do livro, que se chama Quitação. Vamos ver então o que nos dirá essa parte em um próximo vídeo. Até lá, turma!